Uma boa noite a todos. Que o nosso amigo e irmão maior Jesus nos abençoe. Nós ouvimos esse texto que está contido no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que nós temos uma dissertação sobre os aspectos da doutrina. E o que é importante nós observarmos é que o Espiritismo ele não veio se colocar acima de qualquer religião. Não veio se colocar do lado, nem veio se colocar abaixo. O Espiritismo é uma dádiva que nós recebemos do Criador para que pudéssemos compreender a vida de uma forma mais ampla. E em compreendendo a vida, esse mecanismo tão maravilhoso, nós possamos encontrar a consolação para as dificuldades que se nos apresentam no dia a dia. Então, se nós pudéssemos enumerar de uma forma bem singela, apenas com dois verbos, qual o objetivo do Espiritismo, nós poderíamos dizer que o primeiro grande objetivo é esclarecer. E o segundo é o consolar. Então, nós precisamos compreender que ser espírita envolve e nos chama, eu não diria um sacrifício, mas uma mudança de postura, uma mudança de pensamento. Então, ser espírita é muito mais do que uma convicção. Ser espírita é um modo de viver. Ser espírita é procurar seguir os ensinos de Jesus sem nenhum tipo de subterfúgio, sem nenhum tipo de alegoria, mas buscando a profundidade dos ensinos que Jesus nos trouxe. Então, isso é ser espírita. E aí nós poderíamos perguntar o seguinte: o que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Para responder a esta pergunta, nós nos arvoramos numa definição que encontramos no livro O que é o Espiritismo. E Kardec nos diz que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. E ele continua quando diz que o Espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, quando a gente está diante dessa definição, a gente vê o seguinte, que o Espiritismo, por que ele é uma ciência? Se nós formos buscar a origem, vamos chamar assim, do Espiritismo, aqui na Terra da codificação, nós vamos observar que o professor Leon Hippolyte, um cientista muito bem conceituado do século retrasado, ele, ao observar alguns fenômenos que aconteciam, ele percebeu que por trás daqueles fenômenos, julgado como apenas digamos assim, um deleite, um divertimento, ele percebeu que tínhamos algo muito, mas muito sério, que merecia um estudo mais aprofundado. Foi o que ele fez. Então, como toda ciência, o Espiritismo tem um objeto de observação, e esse objeto de formação é a criatura humana. E nessa observação que o professor Hippolyte fez, ele montou esse cabedal de que nós chamamos hoje de codificação. Nisso nasce um jeito de pensar, uma filosofia, que nos traz exatamente o seguinte: qual é o porquê de tudo isso? Quem já se perguntou dentre nós, por que eu estou aqui? Por que eu estou nessa família e não naquela? Por que eu estou junto dessa pessoa, não estou? Por que eu escolhi essa profissão? Enfim, nós temos vários questionamentos a esse respeito. O fenômeno da morte. Desde quando a morte existe, que foi desde sempre, ela nos inquieta, porque é uma grande interrogação. Para onde nós vamos? O que é que acontece? E aí nós temos que começar a pensar, e esse pensar, essa forma filosófica de pensar, nos mostra, puxa vida, se Deus existe, a morte não pode ser a morte, não pode ser o fim, porque senão Deus faria uma obra finita, uma obra que tem um fim
e muitas vezes fica sem propósito. Por quê? Porque se nós observarmos, por exemplo, algumas mentes brilhantes, por exemplo, Albert Sabin, poucas pessoas se lembram dele hoje, mas nós tínhamos um grande flagelo, que era a paralisia infantil. Ele desenvolveu essa vacina, ele desencarnou, ele morreu. Será que toda aquela inteligência vai fenecer? Então seria, digamos assim, uma coisa que não coaduna com a inteligência de Deus. Então a gente precisa começar a buscar respostas. E ninguém é feliz sem ter respostas. Então o Espiritismo nos proporciona essas respostas através do seu corpo filosófico. Então o Espiritismo é isso. Mas essa doutrina, como qualquer doutrina, como toda e qualquer ciência, ela tem princípios. São princípios básicos. Então, quando a gente olha para o Espiritismo, nós temos que ver no Espiritismo os princípios básicos, os princípios que norteiam a doutrina espírita. Então, são eles. A existência de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Porque Deus, como está lá no Livro dos Espíritos, é a causa primeira de todas as coisas. Quando a gente diz isso, ou seja, nada existe, nada existiria, vamos dizer assim, se não existisse Deus. E aí, essa existência de Deus é o ponto de partida. Tanto é que a questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é o livro primeiro, que é Deus. Então, nós não podemos assumir uma posição materialista, uma posição da não existência de Deus. E de uma forma magistral, Kardec, ele pergunta aos espíritos como é que a gente consegue provar a existência de Deus. É uma questão. E aí a espiritualidade diz, olha, no axioma das suas ciências, se você tem uma causa, um efeito inteligente, a causa há de ser inteligente. E quando você analisa o que temos no mundo, se você não encontra a causa aqui, a causa tem que ser Deus. E estranhamente, a gente está diante muitas vezes de algumas teorias que atribuem a existência do universo ao acaso. E não é. Não é. Se nós pudermos aqui, me permitam fazer uma pequena analogia, eu comparo isso, eu quero imaginar o seguinte, vamos fazer um bolo? Vamos fazer um bolo de ovos? Então, para a gente fazer um bolo, a gente vai precisar de farinha de trigo, dos ovos, de manteiga, de leite, do fermento, do açúcar, de um pouquinho de sal, de uma forma, de calor. Não é isso? Então, como é que a gente faz? A gente vai pegar uma forma, vai untar com manteiga, polvilhar com farinha, nós vamos colocar numa batedeira a farinha, primeiro vamos colocar o açúcar com a manteiga e vamos batendo, depois que homogeneizar, vamos colocar os ovos, vamos bater, depois nós vamos colocar a farinha, vamos pegar a farinha já com fermento para não poupar trabalho para a gente, vamos colocar aquela farinha, vamos batendo, vamos colocando leite e vamos adquirir uma homogeneidade e uma textura tal que não fique nem tão líquida, nem tão pouco muito pegajosa essa pasta. Feito isso, nós vamos colocar essa mistura na forma e vamos esperar um tempinho para que o fermento haja e colocar no forno a uma temperatura alta, em torno de 180, 200 graus, e depois de uns 20 minutos, a gente vai lá, abre o forno, coloca um palitinho, vê se saiu sequinho, saiu, tá beleza. Vamos dar mais um pouquinho para dar aquela tostadinha em cima e o bolo está pronto. Não é isso mesmo? Acertei? Pronto. Então, veja só, é fácil fazer um bolo? Muito bem. Então, agora vamos imaginar, vamos supor o seguinte, que eu tenho um caminhão furgão, eu coloco nesse caminhão farinha, ovos, açúcar, leite, fermento, manteiga, coloque todos os ingredientes de um bolo, feche esse caminhão e o caminhão segue numa estrada. Esse caminhão vai seguindo uma estrada e ele sofre um acidente. Rola numa ribanceira, como nos bons filmes de Hollywood que acontece quando um carro rola assim, ele incendeia, né? Vamos tirar o motorista para ele não desencarnar, né? Aí o caminhão chega lá, pronto. Então a gente tem os ingredientes e nós temos o calor. Aí alguém abre a porta do fogão e vai encontrar lá bolo. Não, né? Então veja bem, se o acaso não consegue produzir um simples bolo, como é que o acaso poderia gerir o universo? Como é que o acaso poderia criar a nós, os vegetais? Como é que o acaso poderia criar? É uma ideia ilógica. Então nós temos que admitir que tudo que existe no universo teve um princípio criador.
E esse princípio criador tem de ser uma inteligência, porque tudo funciona magistralmente. Então, chamemos do que quisermos, mas é Deus. Então, o princípio básico da doutrina espírita, o primeiro princípio é da existência de Deus. Depois nós temos o seguinte, a imortalidade da alma. Quando nós analisamos os atributos da divindade, e Deus é soberanamente justo e bom, como é que nós poderíamos encarar uma finitude para a existência? E se não desse tempo de eu ser feliz, por qualquer motivo, será que eu não mereceria ser feliz? Será que eu não mereceria? Ah, mas você não fez por onde ser feliz. Mas onde é que fica o perdão 70 vezes 7 vezes? Onde é que fica a compreensão que Jesus tanto pregava? Então nós precisamos nos abraçar ao conceito da imortalidade, até mesmo porque nós temos que buscar a justiça divina, e ela não se complementaria se nós não tivéssemos outras chances. E exatamente nesse viés que nós vamos encontrar o quê? O princípio da reencarnação. Então nós estamos num mundo em que nós encontramos vários sofrimentos, muitas e muitas dores. Nós estamos diante, muitas vezes, daquilo que aparentemente são injustiças. Nesse momento em que nós estamos conversando aqui, provavelmente está nascendo numa maternidade muito bem equipada, com uma equipe muito boa de profissionais, uma criança. Essa criança tem pais que a amam muito, vão cuidar muito dela, muito bem dela. Ela vai ter toda a condição do mundo de crescer e de se desenvolver, evoluir. Muito bem. Mas nesse mesmo instante, concomitantemente, em algum lixão de alguma cidade, por exemplo, está nascendo uma criança que foi fruto de um abuso, de um estupro, onde a mãe não queria aquela criança, onde talvez ela seja abandonada e onde talvez ela seja até assassinada pouco depois, eu não sei, e vai ter aquela vida totalmente diferente da outra. Se a vida começasse no berço, e Deus é justo, por que ele escolheu que um seria assim e o outro assado? Qual a justificativa? Privilégio? Todo privilégio é uma injustiça. Então, como Deus é justo, há de se ter algo antes do nascimento na carne. É a reencarnação. Então, é um princípio básico. Por quê? Porque ele sustenta a justiça divina, sustenta a bondade de Deus, sustenta a misericórdia de Deus. Então, nós precisamos, ou acreditamos na reencarnação, ou Deus não é o Deus que a gente imagina. Absurdo esse pensamento. Então, nós temos que fazer frente à reencarnação. A questão outra que é base para o Espiritismo é a comunicação com os espíritos. Há um texto, numa passagem no Velho Testamento, no livro Deuteronômio, lá no capítulo 18 e também em Levítico 14, que o texto sugere a condenação da comunicação com os mortos. Mas esse mesmo Velho Testamento, lá depois, quando tem aquela comunicação entre Samuel e Saul, através da pitonisa de Endor, que tinha lá Ciro da Pérsia, que ia fazer uma guerra, como é que faz? Tem outra passagem também, a transfiguração, onde Jesus, no alto do morro, conversa com Elias. Então, veja só, o que é que há por trás disso? Então, eu não quero discutir isso, mas eu quero ver o seguinte, qual é o mal em que há entre pessoas que se amam em se comunicarem? Estejam elas onde estiverem. Qual é a mãe, qual é o pai, qual é o amigo, qual é o irmão que não gostaria de receber um telefonema de um parente, de um amigo, de uma pessoa querida que está do outro lado do mundo? Todos nós queremos. Que mal há? Nenhum. Porque se nós estamos sob a égide do amor, se Deus é amor, por que vai nos privar desse contato? Então, a comunicação com os espíritos, ela existe. Desde que o mundo é mundo, desde que os espíritos existem, desde sempre. Outro princípio básico, que aí ele norteia toda a justiça divina, que é a lei de causa e efeito, que nos diz que nada acontece por acaso. E isso é muito importante para nós compreendermos que tudo que ocorre conosco
aquilo que a gente acha bom e aquilo que a gente não acha bom, tem um responsável, nós mesmos. Por quê? Porque é uma lei que diz que toda causa gera um efeito e todo efeito é gerado por uma causa. E então a gente começa a perceber aí nesse ponto a justiça divina. Tem um livro que eu aconselho a leitura, que é O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Então nós temos vários... E tem um livro também chamado Ação e Reação, do Espírito André Luiz, que traz uma série de estudos a esse respeito. Bom, outro ponto que é basilar para a doutrina espírita é a prática da caridade. A caridade, ela é tão importante que ela pode ser considerada como o amor em ação. Nós temos um texto lá nas epístolas que Paulo escreveu, e ele escreveu nesse caso lá ao pessoal de Coríntios, lá, que é lá na sua primeira epístola aos Coríntios, lá no capítulo 13. E Paulo, ele descreve uma série de, digamos assim, de características que traduzem o amor em ação. Quando ele diz, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse... Algumas traduções aparecem amor, outras aparecem caridade. Mas eu digo que o amor em ação é a caridade. Então, a caridade, ela é basilar, porque nada que nós façamos e que não tenhamos depositado antes a caridade naquele ato, ele fica superficial. Ele fica superficial, a caridade verdadeira. E essa coisa é tão profunda que Kardec pergunta à espiritualidade qual o significado, veja que pergunta ele fez, qual o significado da palavra caridade. Aí ele coloca o que há de mais, digamos assim, forte nisso. Ele diz, como Jesus a entendia. Ou seja, no entendimento de Jesus, o que é caridade? E a espiritualidade responde que essa caridade no entendimento de Jesus é a indulgência para com as faltas alheias, é a benevolência para com todos e o perdão das ofensas. E aí nós temos essas três ações nossas que exigem de cada um de nós um esforço hercúleo enorme. Por quê? Para que nós tenhamos indulgência, para que a gente compreenda o outro, eu acho tão difícil ainda para todos nós, porque muitos de nós ainda julga tudo. E a gente não consegue compreender o erro do outro. Por isso que a ideia de Deus é tão distante de nós. Porque para Deus nós somos todos iguais. Ele nos ama de uma forma equânime. É difícil a gente compreender isso, que Jesus é amado por Deus da mesma forma, com a mesma intensidade, que o mais hediondo dos criminosos. Mas Deus consegue amar, ama, porque Deus é o amor em essência. Então isso é importante, e por isso nós estamos muito distantes de sermos indulgentes, de praticarmos a benevolência, o bem sobre todo e qualquer aspecto. Não, nós costumamos sermos bons para quem é bom conosco. Nós não conseguimos, está lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, lá no finalzinho, no versículo 43, quando diz, aprendeis o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Nós aprendemos isso muito bem, mas ele mesmo disse, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Ou seja, para nós seria a contramão, não, mas é a direção correta, é a direção da pacificação. Então, veja bem, a caridade é a base. Então, aí estão esses princípios que são os básicos da doutrina espírita. Quem se diz espírita precisa acreditar, saber da existência de Deus, precisa ter a certeza da imortalidade da alma, precisa compreender a reencarnação, precisa admitir, e com muito cuidado, às vezes precisa, a comunicação com os espíritos, porque está cheio de gente que anda dizendo que está recebendo Jesus aí, né? Nas reuniões mediúnicas. A lei de causa e efeito, para não reclamarmos muito da nossa vida, das nossas agruras, e termos a caridade sobre a égide das nossas ações. Muito bem. Então, ser espírita, o que é depois de tudo isso? Novamente, nós vamos buscar Kardec. E aí, o verdadeiro espírita não é aquele que crê nas manifestações,
mas aquele que aproveita o ensinamento dado pelos Espíritos. De nada serve crer se a crença não o faz dar um passo à frente no caminho do progresso e não o torna melhor para o seu próximo. Isso está no livro O que é o Espiritismo, nas máximas dos ensinos dos Espíritos, está aí dos ensinos dos Espíritos. Então veja só, olha o que é colocado aqui para nós, que acreditar nas manifestações é algo que simplesmente você observou ou não observou. Essa crença, ela tem que ter um objetivo, ela tem que ter, na verdade, uma aplicabilidade. Então não adianta você acreditar no Espiritismo, não adianta você conhecer as obras espíritas, não adianta você conhecer a Bíblia, não adianta você ser um católico de carteirinha, um evangélico de carteirinha, se você não consegue mudar. Se você não se torna uma pessoa melhor para o próximo, se você não se eleva. Então a gente precisa começar a ver isso. Por quê? Porque senão, o que é que nós estamos fazendo? Nada. Se eu não consigo mudar, se eu não consigo me transformar moralmente, eu não estou sendo espírita, eu não estou sendo religioso. Eu estou perdendo o meu tempo, ou empregando muito mal a ele. Então eu preciso começar a entender isso como um compromisso. E é isso que muitas vezes falta nas fileiras espíritas, é essa questão, essa ideia do compromisso com a mudança. O compromisso com a mudança, ou seja, em outras palavras, em fazer uma reforma íntima. E a gente precisa compreender que ninguém muda ninguém. Ninguém consegue mudar ninguém. Eu não sei se alguém aqui já leu um livro magnífico da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, que é Há 2000 anos. Não é? Nesse livro tem uma passagem que exemplifica exatamente isso, que ninguém consegue mudar ninguém. Eu quero me referir ao encontro que o senador Públio ele teve com Jesus. Ele saiu à noite e se encontrou tete a tete com Jesus, conversou com Jesus. Ele teve a filha dele curada. E mesmo assim, ele não conseguiu admitir Jesus. Por quê? Porque ele não queria. Faltava nele ainda, digamos assim, o ponto de estar pronto. Mas nós temos que buscar esse ponto de prontidão para compreender Jesus, para nos tornarmos espíritas. Eu estou dizendo isso aqui, mas não quer dizer que a pessoa vai evoluir. Para evoluir tem que ser espírita. Não, ele tem que ser uma pessoa do bem. Isso é que é importante. Então, veja que ser espírita não é aquele que crê, mas aquele que aproveita as manifestações, os ensinos dados por ela, por esses espíritos, para quê? Para dar um passo à frente, para mudar. É isso que a gente precisa entender. Então, ser espírita é importante você estudar, é importante você vir para o estudo sistematizado, é importante assistir às doutrinárias, é importante ler, é importante participar de congressos, é importante tudo isso, tá? Só que isso é o mais fácil. Por isso que o Viana de Carvalho, o Espírito, disse, o espiritismo é simples, porém não é fácil. Por que não é fácil? Porque nós precisamos domar as nossas más tendências. Então aí é que entra a dificuldade. Por quê? Porque eu vou ter que enfrentar um casal chamado o Senhor Orgulho e a Dona Vaidade. Eu vou ter que enfrentar esse casal que toma conta de mim às vezes. E eu não consigo mudar, eu até quero mudar, eu até penso nisso, mas eu não consigo, porque eu fraquejo. Então, é exatamente o que nós temos que fazer com o ensino dos Espíritos, é ter essa força para mudar. E, consequentemente, ser espírita é ser do bem. É ser do bem, porque nós vimos falando de Deus, falando de justiça, de caridade, é ser do bem. E o que acontece? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter essa lição, que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Isso é difícil. Sermos justos, sermos amorosos e caridosos na maior expressão dos termos. E aí, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3, que tem como título do capítulo
sede perfeitos. Então veja só, quando nós escutamos isso, quando a gente lê isso, imagine o tamanho do nosso compromisso, o tamanho do nosso desafio para dizermos, olha, eu sou espírita, eu sou uma pessoa do bem. A gente não consegue ainda. Por quê? Porque nós falhamos. Nós falhamos. Quantas vezes nós estamos diante daquelas pessoas que eu concordo, nós encontramos na nossa vida, no nosso dia a dia, pessoas difíceis, né? Eu acho que todo mundo aqui encontra. Uma pessoa muito difícil, aquela pessoa que a gente chama de cri-cri, não é assim que chama? E aí, essa pessoa muitas vezes, e às vezes ela fala muito e fica falando, e você tem esse calor todo de Aracaju, essa coisa toda, e aquela coisa toda, e você tem vontade de pegar essa pessoa e dizer, olha, vá para... Pronto, censurado. Você tem essa vontade? Tem. É natural porque nós somos seres imperfeitos. E o que acontece? Nós ainda não conseguimos cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade. Aí se eu começo a pensar como espírita, eu vou dizer assim, puxa vida, que tipo de contato, que tipo de relacionamento eu tive com esse espírito numa encarnação passada? Eu não sei. O que foi que eu fiz a essa criatura? Não sei. Qual é a minha necessidade? Por que tem um ente na família, às vezes a família é toda certinha, aí tem um, que é como dizia a Rita ali, a ovelha negra da família. Aí a gente fica pensando, mas por que isso? Da mesma mãe, do mesmo pai? Por que isso? E aí a gente começa a pensar, puxa vida, será que eu tenho uma família que mereço? Quem acha que tem a família que merece? Eu vou dizer, ninguém tem a família que merece. Nós temos a família que necessitamos. Por quê? Porque aí a gente recebe no seio familiar não apenas aqueles seres que nós amamos. Muitas vezes nós recebemos seres que nos odeiam, que a gente deve muito, ele nos deve. Para quê? Para o reajuste, através da reencarnação. Não deu tempo. Deus é justo, Deus é bom. Então ele nos proporciona isso. Então, ser do bem envolve ter esse entendimento para poder buscar cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, isso é muito importante a gente perceber. Mas, seguindo adiante, o ser espírita, nesse mesmo capítulo do Evangelho, há esse texto chamado Os Bons Espíritas, que diz assim, bem compreendido. Mas, era tão bom se não tivesse o mais, né, na nossa vida, né? Bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, ou vivido em algumas traduções, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, o homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro. E ele continua lá, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para domar as suas más tendências. Então isso é muito importante, por quê? Porque nós não somos perfeitos. Nós precisamos ainda domar as nossas más inclinações, porque nós as temos. Então é importante que a gente faça essa reforma, essa correção íntima. Então isso é se tornar espírita de verdade, essa luta, esse esforço que nós temos que ter diuturnamente, essa batalha com o nosso íntimo, para que a gente se domine, para que a gente comece a perceber que a vida pode ser vivida de outra forma. Uma forma em plenitude, uma forma no bem. Então é importantíssimo que a gente trabalhe esse conceito. Tá certo? Então, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, vivido. Por quê? Nós temos muitos exemplos, uma grande maioria de nós conhece muito bem todas as passagens da doutrina, as questões, as discussões, disserta muito bem, fala muito bem, tá certo, só que não vivencia. Eu vou contar um fato aqui, não me pergunte onde foi, com quem foi, que eu não vou dizer. Nós conversamos certa feita, fomos conversar numa instituição espírita, e quando nós chegamos, eu ia caminhando para me dirigir à instituição, já dentro da instituição, e dois cavalheiros iam à frente. E como é comum ainda, a gente tem as esposas caminhando atrás, com
algumas crianças, e as esposas, uma dialogava o seguinte: ah, fulana, eu queria tanto que o meu marido fosse como o seu, ele conhece tanto a doutrina, ele fala tão mansamente, que criatura adorável. A outra disse: leve para você ver. Então veja só, não adianta você apenas compreender o Espiritismo, é preciso você sentir, é preciso você vivenciar. É difícil? Ele é simples, mas não é fácil. Por quê? Porque exige isso, exige ser sentido, exige ser vivido. Então, aí a gente vê que reconhece o verdadeiro espírita pela transformação que ele exerce sobre si e como ele se esforça para melhorar. Porque cometer erros, todos nós cometemos, estamos cometendo e vamos cometer ainda muitos, porque nós estamos num processo evolutivo. Mas, continuando, Paulo, a esse respeito, nos diz: por que não faço o bem que eu quero? Mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Paulo disse isso na sua epístola aos Romanos. Essa passagem é muito mal interpretada quando as pessoas dizem que tudo que existe de mal que acontece, de ação, é obra do capiroto, não é? Diz que é obra do Satanás, do demônio, que está lá fazendo que as pessoas... Não é. Não é. Quando Paulo diz isso, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que o faço, e sim o pecado que habita em mim. Que pecado é esse? São os valores que habitam em mim. Porque, veja bem, se eu não me identifico com algo, aquele algo para mim não existe. Eu não compreendo. Se eu não me identifico com o bem, eu não sou do bem. Se eu não me identifico com a verdade, eu não falo a verdade. Então eu preciso me identificar, aquilo precisa estar dentro de mim. Então quando o mal é praticado por nós, é porque ele ainda está dentro de nós. Ele ainda persiste em existir dentro de nós. E nós precisamos tirar isso, nós precisamos modificar isso, porque na verdade a gente precisa entender que a doutrina espírita nos ensina o seguinte: quando você quer fazer o bem, está assim de espíritos ajudando você a praticar o bem. Quando você não quer fazer o bem, não quer fazer nada, quer viver no ócio, está assim de espírito lhe chamando a preguiça. Se você quer fazer o mal, está assim de espírito lhe ajudando a fazer o mal. Ou seja, nós nunca estamos a sós, nós estamos sempre contando com a ajuda da espiritualidade. Que espiritualidade? A que nós estamos sintonizados. Então a gente precisa entender isso. Então quando Paulo disse isso, olha, poxa vida, o bem que eu estou querendo fazer, poxa vida, eu não faço, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, eu faço. Por que você faz? Você não tem um livre-arbítrio? Porque você ainda não é forte o suficiente, convicto o suficiente para resistir ao mal. Então a gente precisa compreender isso, essa questão de resistir ao mal, de ter aquela coisa do que você é dentro de si, o que é que você realmente é, qual é a sua identidade espiritual. Não é um RG, não é um CPF, não. É o que você é. E o que é que traduz o que somos? Os nossos pensamentos, os nossos desejos. Veja só, em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta isso aqui. Essa pergunta é muito famosa. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Olha a pergunta que Kardec faz. Qual o meio prático? Se é prático, não pode ser muito complicado, não é isso? Eficaz, que funciona. Tem que funcionar. Para quê? Para que eu melhore nesta vida. E a gente precisa entender, o melhorar nesta vida não é ganhar dinheiro. Não é ter bom emprego, não é ter uma casa luxuosa, não é nada disso. Melhorar nessa vida é se tornar uma pessoa do bem. Isso é melhorar nesta vida. Verdadeiramente ser melhor é isso. Muito bem. Então, é nesta vida. E também essa melhora, essa transformação seja robusta. Por quê? Para que a gente possa resistir à atração do mal. Porque a atração existe.
As chances que nós temos de errar são diversas. Então nós precisamos ter a convicção para resistir a isso. Então, veja o que a espiritualidade respondeu. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Ou seja, é o autoconhecimento. Por que o autoconhecimento? Quando eu me conheço, quando eu sei quais são as minhas fraquezas, eu identifico isso, fica muito mais fácil eu querer enfrentar isso. Ou não, né? Depende da vontade. Então, a partir do momento que eu tomo a decisão de mudar, de melhorar, eu passo a enfrentar esses desafios. E aí eu cresço, eu melhoro na vida, nessa vida. Então, veja só, isso é praticar a reforma íntima. Nós poderíamos dizer, mas como é que eu faço essa reforma íntima? E a gente pode dizer que temos alguns passos. O primeiro dele é o autoconhecimento. Nós precisamos identificar pontos fortes e fracos e reconhecer as atitudes que impedem o progresso. Eu preciso estar me analisando. Por que eu faço as coisas? Por que eu não faço as coisas? Qual é a minha dificuldade em mudar nisso, para aquilo? Qual é a minha dificuldade em ser do bem? Eu preciso identificar isso. E isso eu consigo através do autoconhecimento. Depois, eu tenho que fazer um estudo e reflexão de quê? Do que está na Bíblia, nas obras espíritas, e meditar sobre como aplicar os ensinamentos no dia a dia. É aquela história. Uma vez meu pai me disse: Júlio César, sempre procure conversar intimamente com Jesus. Toda vez que você tiver uma dúvida, toda vez que você for dar um passo, e pergunte: Jesus, o que é que eu faço? Ele vai lhe responder. Ele dizia isso. Pergunte no seu íntimo, com tudo. É porque a gente esquece, né? A gente esquece, a gente vai fazer por conta própria e não dá certo. Mas se a gente perguntar a Jesus, se a gente meditar, se a gente estudar, refletir, isso é muito importante. A gente vai construindo um cabedal de conhecimento e solidifica o nosso posicionamento a respeito. E a gente toma decisões mais acertadas. Outra coisa, a prática do bem. Nós não podemos deixar de praticar o bem em qualquer momento, qualquer oportunidade que tivermos. Praticar o perdão, praticar a caridade e a paciência, principalmente. É tão difícil isso, ter paciência, não é? Porque às vezes a gente está nesse dia nosso, né? Tanta coisa, tanta correria, tantos compromissos, e é uma competição, são as dificuldades, é tanta coisa. E a gente, não é que a gente perde a paciência, a gente não consegue ter paciência. E aí a gente sufoca e tem reações muitas vezes muito desagradáveis. Então vamos tentar perdoar, vamos tentar ser caridosos. Isso é passo para a reforma íntima. Continuando, a oração. A oração é muito importante. A gente acha às vezes que a oração é para a gente agradecer ou pedir a Deus. Mas o ponto principal da oração é esse aqui, é conectar-se com Deus. É conectar-se com Deus, é pedir orientação e força. Porque o resto vem. O resto vem. Se você merecer aquilo que as pessoas chamam uma graça, ela virá. Ela virá porque Deus é justo. Se você não alcançou, é porque não estava no seu merecimento ou não era bom para você. Eu costumo usar uma analogia para dizer o que Deus nos concede às vezes da oração, mas vamos lá. Uma criança, papai, mamãe, vovô, vovó, titia, uma criança está gripada, uma inflamação das amígdalas, aí passa aquele carrinho com um sininho, sabe o que é? Sabe, né? Um picolé, não é isso? A criança vai querer, vão dar isso, por quê? Porque aquilo vai fazê-lo sofrer, né? Naquele momento, para aquela criança, você é uma criatura horrível, porque não está negando um picolé, mas porque você fez isso, porque ama. Deus nos ama. Então a gente ora, às vezes pedimos coisas que não são tão importantes. E Ele nos oferece caminhos, nos oferece oportunidades de entendimento. Então a oração ela serve para nos conectar com Deus. Quando a gente estabelece essa conexão com Deus, o resto acontece da melhor forma possível, a forma que nós merecemos. Outra coisa é o seguinte, é a aceitação das imperfeições. Reconhecer e aceitar as falhas para progredir. Tem muitos de nós que não se perdoam, não admitem como são. Então isso é um grave erro, porque nós precisamos nos compreender. Nós precisamos aceitar o que somos. Tá bom? Não, não tá bom. Então eu vou agora trabalhar para mudar. Não é revoltar-se consigo mesmo.
Não é entrar nessas paranoias que muitas vezes as pessoas têm ansiedade, depressão, se acham a pior pessoa do mundo. E muitas pessoas vão às raias do suicídio por conta disso, não aceitar-se como são. Ah, eu sou feio, sou isso, aquilo, sou banguelo. E o que é que tem? Qual o problema? Veja a vantagem de tudo. Ah, eu sou banguelo, você nunca vai ter dor de dente. Ai, coisa boa. Então, mas meu sorriso é feio. Não se incomoda não. Quando você sorri, um banguelo sorri, todo mundo ri. Não se incomode com as coisas. Você está naquilo que você tem de ser. Você tem que começar a perceber isso. Outra coisa, indulgência. Ser indulgente consigo mesmo e com os outros. Compreenda-se, aceite-se, perdoe-se. Você errou, errei. E o que é que você vai fazer? O tempo não volta. O tempo não volta. Olha, a pedra lançada, a palavra dita e o dia de hoje não voltam mais. Aconteceu? Aconteceu. Você errou? Errou. Admite? Admito. Não erre mais. Pronto. Aceite-se. Corrija. Procure ajustar tudo aquilo que você fez de equivocado. Procure encontrar a forma de fazer isso. Então, é a indulgência para consigo. A superação do egoísmo e orgulho, vencer esses obstáculos, é fundamental para a reforma íntima. Quantas vezes nós tivemos vontade de pedir perdão ou de perdoar, mas o orgulho não deixou? Quantas vezes nós tivemos vontade de dividir algo com alguém e o egoísmo não permitiu? Então, é fundamental que a gente enfrente, supere o egoísmo, o orgulho, para que a gente encontre felicidade, para que a gente encontre uma razão de viver. E respeito às diferenças. Valorizar a diversidade como obra divina. Nós, muitas vezes, nos prendemos a diferenças que nós enxergamos, e elas não existem. Por que uma pessoa é diferente de outra pela cor, pela orientação sexual, pelo sexo que tem, pela profissão que tem, pelo nível social, intelectual, cultural, sei lá. Por que essa pessoa é diferente? Não é diferente. Não é diferente. Quando a gente olha para Jesus, Jesus não era nenhum rei. Jesus não era nenhum general, nenhum senador, nenhum faraó. Não, Jesus era um carpinteiro. O espírito mais perfeito que nós tivemos aqui. Então a gente precisa compreender, respeitar as diferenças. O poeta da música popular brasileira, o Djavan Caetano Viana, ele tem uma música chamada Nem um Dia, e numa frase dessa música ele diz assim: o verde faz do azul com o amarelo o elo com todas as cores para enfeitar amores gris. Não existe diferença. Vamos respeitar isso, vamos valorizar essa diversidade. Vamos valorizar o que é feito. O canto dos pássaros não tem um igual ao outro. A nossa digital não tem uma igual ao outro. A íris do nosso olho não tem uma igual ao outro. Então essas diferenças, elas são naturais. Nós é que muitas vezes colocamos como obstáculo. Isso é uma pequenez de ser. É uma pequenez de ser. Então vamos nos enfrentar para isso. E ter uma evolução gradual. Por quê? Porque o progresso espiritual ocorre com constância e paciência. A gente não consegue mudar, porque afinal de contas, quantas encarnações nós tivemos? Se a gente fizer uma análise, veja só, cada um de nós aqui se olhe no espelho da consciência. Nós hoje somos o que de melhor conseguimos nos tornar, ser até hoje, desde o momento da criação. E olha, bote tempo nisso. Nós estamos hoje na nossa melhor forma, na nossa melhor versão. Aí quando a gente olha para dentro, puxa vida, eu preciso mudar muito. Então é preciso constância, é preciso paciência, essa labuta diária, diuturna, de transformação. Conexão espiritual, isso é muito importante. Por quê? Porque nós conseguimos essa conexão material muito fácil. Veja só, tem até doenças novas que surgiram com esses novos dias. Um dia desse eu estava lendo sobre a nanofobia. Você sabe o que é isso? É o medo de ficar sem celular. Psiquiatras já estão estudando, psicólogos, medo de ficar sem celular. Pessoas que se apavoram quando o celular descarrega, quando esquece um celular, isso, aquilo tudo. Aí veja só, puxa vida, será que isso realmente me faz feliz, é importante? Não sei. Não sei como é que eu uso isso. Agora, por que essas coisas da matéria me atraem tanto? Porque me falta uma conexão espiritual.
Me falta essa percepção de que eu sou um ser espiritual. Que eu estou aqui. Eu não sou daqui. Nenhum de nós é. Quando é que nós vamos partir daqui? Não sabemos. Sabemos que vamos. Quando, como, onde, não sabemos. Então veja só, Deus não poderia fazer tudo nisso aqui, se a gente não é daqui. Então essa conexão espiritual começa quando nós aprendemos os valores espirituais, do amor, da amizade, do bem-querer, da indulgência, do perdão, da simplicidade. Aí sim nós crescemos. E aí, a gente vai finalizar com essa frase aqui, de um grande espírito que habitou entre nós aqui no século passado, Gandhi. O Mahatma Gandhi, ele diz o seguinte: seja a mudança que você quer ver no mundo. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque todos nós reclamamos muito do mundo em que vivemos, não é? A gente reclama das pessoas, do mundo, do trânsito. Eu estava reclamando desse trânsito aqui, do trânsito, do calor. A gente reclama de tudo. Então, seja a mudança que você quer no mundo. Se você quer respeito, passe a respeitar. Se você quer amor, passe a amar. Se você quer felicidade, passe a ser feliz. Exija menos de você, do outro. E seja feliz, sorria. Combinados? Então, que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.